Marketing de Arquétipos, Hélio Couto. Introdução. O tema deste livro é o controle da mente, das emoções e do comportamento de qualquer número de pessoas, em qualquer área de atuação humana. Este é um livro sobre vendas no seu mais amplo sentido. Alguns conceitos e definições serão repetidos várias vezes como técnica pedagógica para a memorização do leitor. Principalmente, abordaremos a parte emocional da questão e um pouco a mental. A emocional é a mais importante, porque o consumidor toma as decisões de maneira emocional. Através dele, é possível controlar todo o comportamento. Quanto ao mental, basta repetir alguma coisa N vezes, que o consumidor acaba acreditando que é verdade. Por exemplo, ouço coisas como preço mais baixo do que o custo de fábrica. Jung disse certa vez que tinha achado a chave que abriria todas as portas. Este livro trata disto, abrir todas as portas para o entendimento do porquê o marketing funciona. Com o que será explicado aqui, não haverá porta fechada para o seu produto. Sempre existe uma chave e é só pesquisar que ela será encontrada. O mercado é a mente humana. O consumidor reage emocionalmente e existe uma chave para cada emoção humana e cada comportamento. A história e principalmente a vida moderna estão repletas de provas do que digo. Basta acessar tudo que é divulgado e comprovar que as emoções humanas podem ser usadas para vender qualquer coisa. Explicarei os conceitos que regem as emoções humanas e darei inúmeros exemplos. Porém, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada empresa é uma empresa. É preciso uma análise de cada caso específico, mas existe solução para todos os casos. Isso que é importante, existe uma solução para tudo. Cada caso tem sua própria estratégia de solução. O marketing e a publicidade permeiam toda a vida moderna em todos os sentidos. Qualquer negócio que não esteja dando os rendimentos adequados tem um problema de marketing e publicidade. Algo está errado com a sua publicidade. Com a publicidade cientificamente dirigida, tudo é possível. Até hoje isso parecia um mistério muito grande. Por que tal programa de televisão não dá mais audiência? Como aumentar a audiência do programa? Por que o consumidor se comporta de determinada maneira? Como criar uma fidelidade à marca? Por que meus relacionamentos não dão certo? Por que tal banco quebrou? Por que tal time de futebol tem problemas no final do campeonato? Por que tal funcionário se comporta assim? Por que tal candidato foi eleito e o outro não? Por que tal candidato foi desconstruído com tanta facilidade? Por que a estratégia de uma guerra deu errado? Por que tal filme deu centenas de milhões de dólares de lucro? Tudo isso tem uma explicação científica e pode ser acessível a todos os interessados no controle da mente humana. A administração em si é uma coisa simples. A revista Harvard Business Review América Latina traz em sua edição de abril de 2004 um artigo intitulado Jogo Duro: 5 estratégias letais para trucidar a concorrência. A questão é, como aplicar esses conceitos? Aí é que está o X do problema. Neste caso, temos duas variáveis. Primeiro, se é você que irá trucidar o concorrente, você deve estar preparado para isso, pois se o concorrente estiver mais preparado que você, quem será trucidado será você. Segundo, como se defender de um concorrente que quer trucidá-lo? Tudo isso são questões de marketing e arquétipos. Usando-se o arquétipo correto, podemos transformar um macho normal em macho alfa, e o mesmo vale para a fêmea dominante. Não é uma questão de ser possível ou não, e sim da vontade de fazê-lo. Tudo é possível quando se trata com arquétipos. É preciso deixar isto bem claro. Pois assim que se dá uma solução para alguém, a autossabotagem aparece. No decorrer da nossa explicação, ficará claro que os arquétipos são as energias mais poderosas que existem e, quando ativados corretamente, nos dão um poder incomensurável. É melhor avisar que, como já foi dito, arquétipos não são brincadeira de criança. Portanto, é preciso muito cuidado na utilização deles. O uso correto levará a um estrondoso sucesso e o uso errado ao mais absoluto fracasso. Não existe meio termo nesse assunto. É como manusear uma bomba atômica. É preciso saber o que se faz. Antes que pense que este é um produto difícil de vender, deixe-me explicar-lhe que o vendedor não está vendendo neurotransmissores.
Eles são a explicação do porquê da venda, a explicação científica, e são um produto fácil de vender, porque só de antidepressivos são vendidos cerca de 14 bilhões de dólares por ano. À medida que o leitor avançar pelo livro, solicito o crédito da dúvida. Caso o leitor refaça toda a pesquisa que fiz, ele chegará inevitavelmente à mesma conclusão. A pesquisa feita por outros e a minha própria pesquisa, porque isto é ciência. Tudo que está aqui é aplicado na humanidade há muito tempo. Coloquei absolutamente o necessário para que o leitor possa ter uma ideia do assunto e inicie sua pesquisa no assunto, caso tenha dúvidas do que é relatado aqui. Quanto aos que querem resultados práticos, este é um livro muito valioso. Todo este conhecimento foi digerido e colocado de uma forma fácil e simples para os empresários de todos os setores entenderem, desde o dono de uma borracharia até o presidente de uma multinacional. Este é um assunto extremamente importante, porque trata do controle das emoções e do comportamento das pessoas. Entender como isto é possível é de extrema importância para todos que querem ter sucesso em qualquer área e assumir um mínimo de controle sobre as suas vidas, tanto do ponto de vista pessoal como empresarial. O que será descrito dará uma boa ideia das possibilidades de persuasão atuais. O que será lido será suficiente para entender-se que controlar o comportamento e a motivação humana é muito mais fácil do que se pensa. Estas ferramentas de marketing são poderosas para determinar que sentimentos deseja-se induzir nas pessoas, fazendo com que se comportem da maneira que se deseja. Qualquer pensamento, sentimento e comportamento pode ser induzido em qualquer número de pessoas. É apenas uma questão de tempo para que a persuasão funcione. Caro leitor, não se iluda pensando que o que aqui está explicado não existe ou não é tão fácil quanto descrevo. A realidade é muito mais complexa do que parece. Jung sistematizou o que se sabia sobre os arquétipos até a época em que viveu. A maioria das pessoas deve pensar que este assunto só interessa a psicanalistas, ignorando como tudo isso pode ser aplicado nos mais diversos campos da atividade mental e emocional do ser humano. O que a maioria das pessoas não sabe é como os arquétipos podem ser usados para vender qualquer produto, desde filmes, músicas, etc., e que tudo é um produto. Na definição do Dr. John Ware Perry, psiquiatra, os arquétipos são imagens afetivas. Esta é uma excelente definição para fins práticos. Na verdade, os arquétipos induzem emoções através dos neurotransmissores, e daí temos os sentimentos conscientes, advindo daí sua possibilidade infinita de induzir e controlar um comportamento. Este é um livro para as pessoas que pretendem prosperar na era da globalização. Pelo que já foi explicado acima, o leitor pode esperar que o seu concorrente tentará trucidá-lo. Às vezes uma pessoa ou empresa pode estar tendo problemas pelo uso indevido de um arquétipo e nem perceber que isto está acontecendo. A empresa que usar o arquétipo correto pode vencer a concorrência, sem a menor chance para os concorrentes. Este livro mostra que essa ferramenta existe. Estamos falando sobre resultados cientificamente comprováveis, que não dependem apenas de opiniões pessoais. Notem as marcas que valem bilhões de dólares e perceberão o quanto vale este conhecimento. Acrescente-se que existem empresas que eram pequenas até que determinado logotipo foi introduzido na empresa. O que está em jogo no mercado é o controle do comportamento humano. Tudo depende do comportamento do consumidor. Na verdade, o produto em si não é o mais importante. A questão central é a percepção que o consumidor tem do seu produto, o que ele sente a respeito do produto. O valor disto é incalculável, pois as possibilidades são infinitas. As empresas que aplicam este conhecimento têm poder. A partir do que se está explicado aqui, qualquer pessoa que entenda poderá ter sucesso em qualquer área que pretenda atuar. Seus ganhos poderão ser multiplicados, muitas vezes, dependendo apenas da vontade e determinação na aplicação dos conceitos aqui definidos. É aí que os problemas começam a aparecer, porque a questão principal é a autossabotagem que as pessoas praticam. Quando digo pessoas, estou dizendo pessoas, empresas, países, clubes de futebol, artistas, empresários, instituições de todo o tipo e etc. Este livro não pretende ser um tratado enciclopédico sobre o assunto, mas o tempo é muito importante e quanto antes o leitor tiver acesso a isso,
Melhor, existem milhares de livros sobre o assunto, mas é preciso explicar esse assunto de uma maneira simples e direta para facilitar o seu entendimento. Este assunto é muito complexo e as pessoas querem saber da aplicação prática. Vejam as obras completas de Jung para uma iniciação no assunto. O que importa para as pessoas que querem resultados, principalmente empresários, é entender o conceito, pois sua aplicação é infinita. Cada pessoa é uma pessoa, cada empresa é uma empresa e cada país é um país. Os arquétipos são universais, mas a aplicação deles é individual. É preciso entender que isso existe para que se possa procurar a solução. Durante muitos anos de pesquisa sobre este assunto, pude coletar e pesquisar um número enorme de possibilidades de usos dos arquétipos, proporcionando aos meus alunos inúmeras oportunidades de crescimento com este conhecimento. Acredito que é o do mais alto interesse, tanto a nível pessoal e empresarial, que todos se conscientizem do infinito potencial dos arquétipos. Quantos empregos seriam criados se os arquétipos fossem utilizados corretamente pelos empresários? Quanto o Brasil poderia crescer se utilizasse o arquétipo correto? Quantos problemas sociais seriam resolvidos com a utilização correta dos arquétipos? Existe solução para todos os problemas e existe o conhecimento para isso. O que falta é apenas pôr em prática o conhecimento já adquirido. Este conhecimento tem um nome: neuromarketing ou marquétipos. Há mais ou menos 100 anos atrás, quando Freud e Jung iniciavam o que se tornou a psicanálise, já se sabia da importância dos arquétipos, da mitologia e da simbologia para as sociedades humanas de qualquer época. A arqueologia já demonstrou sobejamente como os humanos sempre usaram símbolos, arquétipos para induzirem determinados sentimentos e comportamentos em qualquer grupo social. Vejam o excepcional trabalho de Joseph Campbell, As Máscaras de Deus, que não deixa nenhuma dúvida sobre isso. Foram precisos mais ou menos 100 anos para que os cientistas começassem a verificar que a química cerebral pode ter relação com os conceitos usados por Freud. Veja a revista Scientific American, Brasil, número 25 de junho de 2024, com o artigo Freud está de volta, sobre neurobiologia, por Mark Solms. Também a revista Neuropsicoanálise. Devo ressaltar o que Freud dizia, abre aspas, as deficiências de nossa descrição provavelmente desapareceriam se já pudéssemos substituir os termos psicológicos por termos fisiológicos e químicos, fecha aspas. Notem a relação entre o circuito de recompensa controlado pela dopamina e a libido descrita por Freud. Isto é ainda um começo, mas já se começou a integrar as descobertas sobre química cerebral e psicanálise freudiana. Isso não impediu que o livro de Freud, abre aspas, A Interpretação dos Sonhos, fecha aspas, fosse utilizado como ferramenta de vendas pelos empresários. Com Jung, acontecera o mesmo, mas daqui a alguns séculos, este livro mostra como os conceitos de Jung e outros se relacionam com vendas, marketing e química cerebral. Qual é a ciência que está por detrás dos arquétipos? Qual a ciência que está por trás da publicidade? Por que uma publicidade funciona e a outra não? Tudo tem uma resposta científica. Enquanto a ciência pesquisa, os empresários vendem. Não é possível esperar um século para se entender como os arquétipos funcionam em marketing. É evidente que há muitos milhares de anos, os xamãs já haviam percebido e contatado aquela parte da realidade em que vivem os arquétipos. Para entender isto, é necessário manter a mente aberta e mudar de paradigma. Como é um assunto fora do normal da realidade concreta da vida, ficou até agora restrito apenas aos interessados, ignorando o público quase que completamente este assunto. O trabalho do psiquiatra Stanislav Grof propiciou importantes subsídios para o melhor entendimento dos arquétipos. Para entender a física envolvida neste assunto, recomendo a leitura do livro, abre aspas, A Janela Visionária, fecha aspas, do Dr. Amit Goswami, como também a bibliografia sobre física quântica. Sem entender o que os físicos já demonstraram a respeito da realidade, é impossível entender o que está explicado neste livro. As pessoas aceitam com a maior naturalidade todas as aplicações práticas em eletrônicas de consumo de massa, como computadores, comunicação, celulares, lasers, ressonância magnética funcional e etc., mas teimam em ignorar as implicações dessas descobertas em outros ramos do conhecimento humano. Atrás das equações de funções de ondas de Erwin Schrödinger existe muito mais do que se imagina.
Vejam a correlação não local entre objetos quânticos, comprovada experimentalmente por Alan Aspect e seus colaboradores, para ter uma ideia da complexidade da realidade. Para entender os arquétipos não é necessário ser físico, como os gregos não eram, no sentido moderno da palavra, mas para os céticos é interessante repensar sua visão de mundo. Definir os arquétipos é muito difícil, porque é um assunto extremamente abstrato. Porém, da mesma maneira que a maioria das pessoas não entende os físicos, mas acreditam no que dizem, já que podem sentir os efeitos de uma bomba atômica, devemos acreditar na existência dos arquétipos, analisando seus efeitos sobre os sentimentos e comportamentos humanos. Em ciência, às vezes não é possível analisar o fato em si, mas determinar as suas propriedades através de seus efeitos. Isto é fazer tão boa ciência como quando se observa o fenômeno no microscópio ou num acelerador nuclear. A pesquisa que faço é baseada no método científico. Sei que este é um tema muito polêmico, que até hoje não encontrou concordância na ciência oficial, o que não impediu que este conhecimento venha sendo utilizado há milhares de anos para influenciar o consumidor. Logo que os primeiros trabalhos de Freud, Jung, Skinner, Rank, Reich e outros começaram a ser publicados, este assunto despertou o interesse das pessoas, para as quais conhecer e determinar o comportamento humano são fundamentais. Este é um conhecimento valiosíssimo, cuja obtenção vale qualquer esforço. Todos concordamos que poder prever o comportamento de um grupo social é de extremo valor para várias áreas de atuação humana. É evidente que não demoraria para alguém perceber que o conhecimento sobre o inconsciente pessoal e coletivo poderia ser utilizado de muitas maneiras, além da cura das doenças mentais. Inúmeras possibilidades de vendas existem quando se pode atingir um público-alvo no mais recôndito da sua personalidade. Quem pode resistir quando se aperta o botão certo? Pavlov mostrou como é fácil condicionar um comportamento. Maslow nos deixou a sua escala de necessidades. Reich, a sua análise do caráter. Skinner legou o behaviorismo. Freud, as fases de desenvolvimento, o inconsciente individual, a análise dos sonhos, entre outras descobertas. Jung, o potencial infinito dos arquétipos, o inconsciente coletivo e sua obra monumental. À medida que o século XX avançava, pesquisas e mais pesquisas eram realizadas por psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, neurologistas e outros cientistas com o fim de determinar a utilização prática das descobertas da psiquiatria e da psicanálise. Inúmeros estudos foram feitos sobre o tema. Já faz quase 100 anos que isso vem ocorrendo. Até onde chegamos? Para entender até onde se pode moldar o consentimento humano ou condicionamento, é indispensável analisar detidamente a obra de algumas pessoas tais como John B. Watson, B. F. Skinner, Pavlov, Otto Rank, Reich, Ernest Dichter, Clyde Miller, Louis Cheskin, Dale Houghton, Gardner Murphy, Arthur Godfrey, Burley Gardner, Heian Sek, Albert Bandura, entre inúmeros. Qual o limite de ganho que isso pode propiciar? Em termos de negócios, este é o assunto mais importante que existe. Em última instância, tudo é venda, tudo é produto e depende do comportamento do consumidor. Tudo pode ser vendido e qualquer coisa é um produto. Pode-se moldar o comportamento, os sentimentos, os pensamentos, o consentimento, as crenças, as preferências, enfim, qualquer coisa que diga respeito a como pensam e sentem os seres humanos. Não existem limites para essas tecnologias. O comportamento das pessoas em ignorar como funciona a mente humana só facilita a venda. É uma opção do consumidor agir assim. Enquanto um assunto é considerado como obscuro, é fácil mantê-lo oculto dos demais. Por exemplo, toda a indústria cinematográfica fatura bilhões de dólares com o uso de arquétipos no cinema. Isto aconteceu desde o início do cinema, sem nenhuma possibilidade de fracasso, diga-se de passagem. Pois quando se usa algo que está no inconsciente coletivo como indutor, a resposta é certa. Pode-se induzir no público exatamente a reação emocional que se deseja, nem mais nem menos, para que renda tantos milhões de dólares. E isto sem custo nenhum de pesquisa, que já foi feita, pois os arquétipos já existem e basta utilizá-los corretamente. Volto a insistir no corretamente, porque os arquétipos são muito poderosos. Em qualquer área de comunicação, entretenimento, relações, vendas, publicidade, treinamento, seleção, motivação, criação de crenças, persuasão, análise de perfis psicológicos e outras. Isto é usado intensivamente. É como uma receita de bolo. Basta repeti-la e teremos bolo de novo. Mais fácil que tirar doce de criança.
Por isso, foram gastas fortunas para descobrir como os arquétipos funcionam e como induzem as emoções humanas. É óbvio que este é um tipo de conhecimento que faz a diferença.